tema recomeço, ou recomeços, como queiram. Nós temos, segundo Freud, nós temos uma lei dentro de nós, dentro da nossa mente, a lei da inércia. Nós não gostamos de movimentar certos atos. Preferimos dizer que não damos conta, essa coisa toda, do que irmos em frente para buscar novas experiências. Recomeços. Podemos dizer que recomeço é uma forma em que encontramos de se ter acesso à nossa essência. Deixa eu simplificar um pouco isso. Nós temos a nossa essência, o nosso si mesmo, aquilo que está dentro de nós, aquilo que é imorredouro. E às vezes nós nos distanciamos dessa essência. E quando nós recomeçamos, nós voltamos a essa essência. E nós reconectamos com essa essência. Olha que interessante. A tendência, portanto, se não tomarmos cuidado, em regra, é ficarmos paralisados. Mas, se começarmos a fazer algo, nós vamos ganhando uma tonacidade para esse caminhar. Por exemplo, uma pessoa tem câncer e ela não consegue, num primeiro momento, vencer o câncer. Mas ela, por outro lado, é extremamente resiliente, tem fé, e com isso toca em frente a sua cura. Em regra, é curada. Por quê? Porque a nossa mente também, ela promove aquilo que desejamos que aconteça. Aí volta a figura da fé. Jesus dizia: tua fé te curou, tua fé te salvou. A fé é uma reconexão, a fé é um recomeço. Importante também observar quantos nomes na história recomeçaram. Santo Agostinho, por exemplo. Santo Agostinho era muito devasso. Santo Agostinho era uma pessoa de costumes complexos, digamos assim. Santa Mônica orava demais para que ele pudesse tomar um rumo mais equilibrado. Até que um dia, Santo Agostinho toma nova postura e faz uma virada de chave, faz recomeço. Então já dá para começarmos a entender que tudo é passível de recomeço. Tudo dá para recomeçar. Paulo de Tarso está num momento como perseguidor de cristãos, depois indo para Damasco para prender Ananias, que converteu a Abigail, que era então a namorada de Paulo de Tarso. Quando ele chega próximo a Damasco, Paulo de Tarso cai do cavalo. Eu costumo dizer que caiu do cavalo mesmo. E vê uma luz, que é Jesus. Jesus diz:
Paulo, por que me persegues? Paulo para e diz para Jesus: que queres que eu faça? Olha que recomeço. Saiu de uma situação e foi para outra e dizendo agora: que queres que eu faça? Algo fenomenal. Não teve aquela preguiça mental que no início eu disse. Ele enfrentou. Ele não disse: Jesus, me dá um tempo para pensar, vou entender esse fenômeno, para aí saber realmente como te responder. Então, tudo aquilo que a gente coloca para o depois, talvez não seja um momento de recomeço, talvez seja uma protelação. Olha que importante. Quantas mães não trazem para os seus braços filhos drogados, filhas desvairadas, e que essas mães faz um acolhimento nesses seres, e esses seres recomeçam. É muito importante se observar isso. Nós, aliás, o que é que nós estamos propondo a recomeçar? O que é que nós estamos recomeçando? Qual é o projeto de recomeço que nós temos? É muito importante observar isso. Porque às vezes a gente nem percebe que deve recomeçar. Às vezes estamos tão cegos, tanto quanto eu, que não conseguem ver o recomeço. Por exemplo, não vai aqui nenhuma forma de exibicionismo ou qualquer coisa do gênero. Vai aqui um testemunho pessoal para demonstrar o tanto que eu estou lutando pelo recomeço. Eu venho lutando muito pelo recomeço. Hoje eu estou mais cego do que era, bem mais cego do que era. E às vezes eu olho na vidraça da minha casa, está tudo muito embaralhado, embaçado. E bate aquele momento de um certo pânico. Não posso negar. Aí eu paro e começo a observar o tanto que me é ainda favorável essa perda da visão. Por quê? Meus outros sentidos aguçam e muito. Então, onde se deixou de existir um sentido, vários outros passaram a orbitar. Como é boa a justiça divina. Esses dias eu estava pensando, e se eu fosse tetraplégico? Nada, não pudesse mobilizar, não pudesse ter qualquer movimento mais consistente. Como é que seria? Emerson, seria um absurdo. Não seria. Da mesma maneira que nós estamos recomeçando com esse caso da visão,
nós recomeçaríamos com a situação de uma tetraplegia. Porque Deus não desampara. É só mudarmos o foco. É uma questão de ângulo. Uma questão realmente de se reolhar. Eu costumo dizer que eu pedi muita coisa quando reencarnei. Agora, quando eu reencarnar de novo, vou ser Casas Bahia. Eu vou pedir duas coisas assim, parceladas, tá? Para não enfrentar essa situação mais agravante. Bom, estou agraciado com um Parkinson. Um Parkinson que ainda está muito no início de um tratamento, não sei como é a evolução dele, o quanto vai evoluir ou não vai evoluir. O que eu tenho feito? Eu tenho pedido a Deus que me dê o máximo possível de tempo para eu poder andar, para eu poder comunicar através dos passos e etc. Então fica para nós mais um ponto para recomeçarmos. Às vezes nós não temos grandes deficiências, mas reclamamos tanto. Enquanto que outros, de repente, possam ter mais gravames, comorbidades. Esse é o nome que eu estou aprendendo com a minha enfermeira. Daqui uns dias que ela vai chegar e falar assim: bom dia, comorbidade, como vai? Brincadeira, ela não é assim, não. E eu fico ouvindo essas situações e me perguntando: como vencer isso? Não se entregando. Realmente lutando com bastante vontade, acreditando na vida, acreditando nas pessoas, acreditando em que tudo vai ter um desfecho mais positivo e aguardarmos. Lutarmos, sim, naturalmente, por isso, mas sem desespero. Então, a regra que contrapõe o reconectar, o recomeçar, é a resiliência. Então, só se reconecta, só se recomeça com resiliência. Sem resiliência não funciona. Não se consegue. É algo bastante complexo. E tudo é recomeço. Nós dormiremos hoje, acordaremos amanhã, um novo dia, um recomeço. Amanhã realmente será um novo dia com novas possibilidades, um novo alvorecer, um novo momento relativo a uma brisa, ou seja, nós somos agraciados por essas situações. E nós? Vou parar por aqui, porque as minhas lives são sempre bem pequenas. E nós? Como está a nossa resiliência?
nós somos capazes de suportar as coisas ou não somos capazes de suportar? Ainda estamos bastante limitados. Tem pessoas que chegam a blasfemar. Deus não escutou minha prece. Eu queria ficar assim com relação a tal ou qual doença, mas Ele não escutou a minha prece. Claro que escutou. E às vezes o melhor momento nosso de cura é a doença. Às vezes a melhor cura é o estado doentio. Eu digo sempre, a doença é o prelúdio da cura. Senhor, bons espíritos, que nos dê forças para recomeçarmos em todos os momentos da vida. Que nos dê fé, coragem para irmos adiante, sabendo que todos nós somos capazes de superar as dificuldades. Que assim seja.